Sadashiva Samarabham Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam Ishvaro Guratmeti Multibeda Vimagne Vyomavad Vyaptadehaya Dakshinamurtaye Namaha Sarva Vedanta Siddhanta Gocharanta Magocharam Govinda Paramananda Satguru Pranatosh Maha Om Shanti, Shanti, Shanti Om. Namastê, sejam todos bem-vindos oficialmente. Então, nós vamos dar continuidade nesse encontro. Introdução ao Ganapati Upanishad. Na semana passada eu falei um pouquinho sobre o resumo dele, mas eu vou falar novamente aqui para a gente dar sequência, ok? Então, essa Upanishad é também conhecida como Ganapati Atharva Shirsa Upanishad, pois é encontrada no Atharva Veda. O nome do Rishi, né? Rishi é aquele que canaliza, que recebe o conteúdo, né? Então, o Rishi responsável por este Veda é o Atharvana. Por isso, o Veda chama-se Atharva ou Atharvana. Cada Veda possui duas partes. Uma sobre as ações e rituais, que inclui meditações e upashanas, e outra que consiste nas Upanishads, que ensinam sobre Brahman, que é livre de limitação e imutável. É dito que existem 108 Upanishads, e dessas, 10 são consideradas mais importantes. Não que tenha algo não encontrado nas outras, mas porque foram comentadas pelo grande mestre Shankara. Ganapati não é uma dessas 10, mas ainda assim é especial. O texto inclui uma primorosa Upashana em Ganapati, que é Saguna, Brahman ou Ishvara. Uma Upashana é uma visualização mental de Ishvara em forma simbólica específica, que se torna uma oração e, ao mesmo tempo, uma disciplina para a mente adquirir mais foco, capacidade de concentração. A forma simbólica de Ganapati ou Ganesha, usada nessa meditação, é apresentada em detalhes. Por isso o nome Ganapati dado ao Upanishad. Ganapati é exposto como Ishvara, cuja forma é todo o universo, e como Brahman, que é o Atman, eu, além de sua forma e a explicação de sua verdade essencial. Aqui são ensinados também os mantras de Ganapati. Então, é muito especial estar falando de Ganapati Upanishad hoje, porque Ganapati é a mesma coisa que Ganesha, né? Então, Ganesha, aquele deus que se apresenta em forma de elefante, né, na Índia, então é especial estar falando dele e começar falando dessa Upanishad de hoje, porque hoje é dia de aniversário de Ganapati ou de Ganesha, né? Então é um dia muito auspicioso. Ganapati ou Ganesha é um deus que abre os caminhos, né? Ele é o detentor dos caminhos todos. Então, geralmente a gente utiliza os mantras de Ganapati ou de Ganesha para abertura dos nossos caminhos de vida, né? Então, acho que propositalmente aqui foi colocado Ganapati para abrir os caminhos desse conhecimento com essa Upanishad, né? Então, vamos lá, usufruir dessa sincronicidade divina, começando pela oração de paz de Ganapati Upanishad. Ó Devas, com nossos ouvidos, possamos escutar o que é auspicioso. Ó Yajatras,
com nossos olhos, possamos ver o que é auspicioso. Possamos usar a vida que nos foi dada pelos dedos, glorificando a Ti com corpos e órgãos fortes. Que Indra, aquele de larga fama, nos abençoe. Que o Sol, aquele que tudo conhece, nos abençoe. Que Garuda, aquele que se move sem os obstáculos, nos abençoe. Que Braspati nos abençoe. Om. Paz, paz, paz. Então, começamos oficialmente a leitura de Ganapati Upanishad aqui na página 31. Saudações a você, Ganapati. Você é a evidente realidade. Você é realmente o único Criador. Você é o único preservador. Você é o único destruidor. Você é realmente Brahman, que é o todo, este universo. Você é o eu, autoevidente, sempre presente. Eu falo o que é adequado e certo. Eu falo a verdade. Que você proteja a mim, proteja a pessoa que fala, proteja aquela que escuta, proteja aquela que dá, proteja aquela que é o suporte. Proteja o professor que ensina conforme aprendeu. Proteja o discípulo. Proteja por trás, proteja pela frente. Proteja pela esquerda, proteja pela direita. Proteja por cima, proteja por baixo. Me proteja totalmente por todos os lados. Então, essa saudação, a Ganapati, se vocês, aqui, a gente do Ocidente, né? Quem estuda a fraternidade branca, né? Os irmãos do todo, já viu algo parecido com São Miguel, né? Então, nós fazemos essa oração, São Miguel à frente, São Miguel atrás, São Miguel à direita, porque eles têm a mesma frequência, tanto São Miguel quanto Ganapati ou Ganesha, tem a frequência da proteção, tá? Então, aqui, essa primeira parte é um pedido de proteção a Ganapati. Seguindo aqui pela página 32, nós temos: você é a palavra. Você é nada além de consciência. Você é nada além de plenitude. Você é Brahman. Você é existência, consciência, plenitude. Você é não dual. Você é o evidente Brahman. Você é todo o conhecimento. Você é a capacidade de conhecer claramente. De você nasce todo esse universo. Por você, todo esse universo continua a existir. Em você, todo esse universo alcança dissolução. A você, todo esse universo retorna. Você é a terra, a água, o fogo, o ar, o espaço. Você é as 4 divisões do som. Você é aquele que transcende os 3 gunas. Você é aquele que transcende os 3 estados. Você é aquele que transcende os 3 corpos. Você é aquele que transcende os 3 tempos. Você está sempre estabelecido na base do ser humano. Você é da natureza das 3 capacidades básicas. Os yogis sempre meditam em você. Você é Brahman. Você é Vishnu. Você é Rudra. Você é Indra. Você é Agni. Você é Vayu. Você é o Sol. Você é a Lua. Você é Brahman. E os 3 mundos é o Om. Então, falando um pouquinho sobre isso, aqui, especificamente para quem está vendo pela primeira vez, os Upanishads contam que existem os 4 elementos, né? O espaço, que é o que se desdobra. Então, é como se Brahman, ele, que é o absoluto, em algum momento quis brincar de desdobrar isso, de se desdobrar, né?
para que houvesse dentro dessa brincadeira um caminho de volta. Então, que esses pedacinhos, né, que esse desdobramento de Brahman se manifestasse com o fim de retornar a Brahman. Então, nós todos somos o desdobramento de Brahman, né? E ele criou, então, os 5 elementos e o espaço para que houvesse nesse espaço, desses 5 elementos, a capacidade da manifestação, porque Brahman é o todo absoluto, é o imanifesto, é a plena consciência, né? Então, aqui, tudo que está posto a partir desses 5 elementos, né, é o que está manifestado em realidade aparente. Então, aqui dentro dessa Upanishad, dessa parte, né, o que se diz é: você é tudo isso. E é interessante que tudo que está sendo dito aqui como endereçado a Ganapati, na realidade também é endereçado a nós, né? Existe um endereçamento, um lembrete aqui, porque somos também parte de Ganapati. Somos o fragmento desse divino, né? Então, nós estamos além de terra, água, ar, fogo, o espaço, né? Além das 4 divisões do som. E aí, no item 6, que é ainda na página 32, ele diz que você é aquele que transcende os 3 gunas. Então, para quem nunca ouviu falar dessa expressão, os 3 gunas, eles são 3 estados que se manifestam, que são através de 3 energias diferentes. Os 3 gunas estão presentes na nossa configuração de jiva, né, de entidades experienciadoras. E quais são esses 3 gunas? Eles têm 3 nomes também em sânscrito, né, que são Rajas, Tamas e Sattva. Então, vocês vão ver um pouco mais sobre isso, né, esses detalhes, mais para frente. Nos outros Upanishads, acho que vai aparecer bem mais sobre isso. Mas só para introduzir para vocês, essas 3 energias, que também são chamadas de 3 gunas, são energias que nos compõem e elas estão em uma determinada composição de acordo com determinada época da nossa vida ou determinada configuração que a gente traz, né, até karmicamente. Então, quais são essas 3 energias? Rajas é a energia da manifestação, da ação. É a energia do fogo, da potência criativa, da ação, tá? Tamas, por sua vez, é a polarização de Rajas, que é a energia da estagnação, do descanso, a energia da não manifestação, né? Então, daquilo que está estagnado. E temos o Sattva, que é o caminho do meio, é a energia de equanimidade, de equilíbrio, de sabedoria, tá? Então, Sattva é, na realidade, a busca. Todos nós estamos dentro desse processo investigativo, discriminativo, buscando equilibrar o guna, o sattva guna, né? Então, o guna da sabedoria, a energia da sabedoria, que é também traduzida como o caminho do meio. Então, quando nós estamos com uma mente predominantemente satívica, nós estamos em condição de discriminar a respeito dessa realidade aparente, sem emoções, sem abalos emocionais, tá? Então, existem pessoas que têm uma tendência clara para arádias, que são aquelas formiguinhas atômicas, né? Aquelas pessoas que não param um minuto, querem fazer acontecer, que têm uma dificuldade com o controle, geralmente são supercontroladores, e, enfim, ficam o tempo todo tentando realizar e se prendem pelo significado do resultado das ações, tá? Então, Rádias é isso, a energia da potência da ação. E tem pessoas que são predominantemente tamásicas, que são mais lentas, mais improdutivas, mais ociosas, que gostam de descansar, que falam mais lentamente, que têm uma dificuldade
tomada de decisão rápida, de reação, né? São pessoas pouco reativas, enquanto que as rajásicas são muito reativas, né? E as satívicas, as predominantemente satívicas, são as que juntam tudo isso com sabedoria, que conseguem fluir, tá? Então, os 3 gunas são sobre isso, ok? Para quem está vendo pela primeira vez. E aí, aqui, voltando no item 7, inicialmente deve ser pronunciada a letra de Gana. Em seguida, vem a primeira das vogais. E depois, o Anusvara, adornado com a meia-lua, que representa o som nasal. O mantra se torna completo com Tara, a sílaba Om, no início. Tal é a natureza do seu mantra. A letra G é a forma inicial, a letra A é a forma do meio, e o Anusvara, M, é a forma final. Bindo é a sua forma superior, nada é o elo. A união se faz pela continuidade. Essa é a meditação e o mantra de Ganesha. O Rishi Ganaka revelou o mantra. A métrica do mantra é, não sei como pronunciar essa palavra, tá? Mas algo Gayatri. A deidade é Ganapati. O mantra é Om Gan Ganapataye Namaha. Então, para quem já faz o mantra, já conhece, né? O mantra de Ganesha é Om Gan Ganapataye Namaha. Quem tem o Japamala, né? Que gosta de fazer japa, que é a manifestação do som do mantra, esse é um bom mantra para se fazer para abertura de caminhos, para proteção, tá? Então, ele aparece aqui. E também uma forma, né, de trazer aquele fala, a tradução de o mantra que a gente costuma falar antes de pronunciar Om Gan Ganapataye Namaha, que é o que está logo aqui embaixo, ó. Ekadantaya Vidmahe Vrakatundaya Dhimahi Tanodanti Prachodaya. Então, geralmente a gente fala antes de começar o Om Gan Ganapataye Namaha. O que significa esse pedacinho, né? Ekadantaya Vidmahe Vrakatundaya Dhimahi Tanodanti Prachodaya. Que possamos conhecer aquele que possui um único dente. Que possamos meditar naquele que possui a tromba curvada. Que aquele Ganapati inspire nossos pensamentos. Então, existe uma representação, né? Uma representação física dessa deidade, né? Que é essa tromba curvada, esse único dente, e ele traz, então, esse significado, né? O que significa Ganapati aqui para a gente e como que a gente faz para invocar essa frequência de Ganapati. Então, aqui no item 9, ele diz: ele possui um único dente, 4 braços e porta nas mãos o laço, o gancho, o dente e o gesto de bênção. O símbolo da sua bandeira é um rato. Sua forma é agradável, uma grande barriga, orelhas largas, vestido de roupas vermelhas, o corpo untado de sândalo vermelho e muito adorado com flores vermelhas. Cheio de compaixão para com os devotos, é o Senhor imperecível, que é a causa do universo. Aquele que no início da criação torna-se evidente e é superior a Prakriti e Purusha. Quem assim sempre medita é o melhor entre todos os yogis. Então, o que é Prakriti e Purusha? Prakriti é o nosso corpo físico, tá? E Purusha é a nossa alma. Então, o que está dizendo aqui é que esse ser está de um nível superior a Prakriti e a Purusha, tá?
Então, por isso, vale a pena nós meditarmos nessa frequência, que é uma frequência que está superior à frequência humana, ok? Saudação ao Senhor dos grupos de deidades. Saudação ao Senhor das comunidades de seres humanos. Saudação ao Senhor dos sofrimentos. Saudação a você, que tem uma imensa barriga, um dente único e que é o destruidor dos obstáculos, filho de Shiva. Saudações ao glorioso Senhor na forma do doador de bênçãos. Om Tat Sat. Então, essa primeira Upanishad vem para trazer essa abertura de caminhos para o próprio estudo, tá? Então, ela não tem uma grande revelação em si, mas ela traz o significado de Ganesha, né? De Ganapati, e faz com que a gente se conecte com esse grande abridor de caminhos que é Ganapati, ok? E aí a gente segue na sequência. Eu imagino que até aqui não tenha nenhuma dúvida, né? Mas se alguém quiser trazer alguma questão, pode levantar a mão, tá? Principalmente os iniciantes que estão chegando agora, que não combinam o termo em sânscrito. Se tiverem algum questionamento, pode trazer. E a qualquer tempo, vocês podem erguer a mão aí virtualmente, tá? Que é a ferramenta da mãozinha, que eu passo a palavra para vocês, para a gente fazer alguma troca que seja necessária, ok? E aí, na sequência, a gente tem o Ishavasya Upanishad, ou Ishavasya Upanishad. Então, toda vez que aparecer a letra V, a gente pode pronunciar como V ou como U, tá? Ishavasya Upanishad. Então, o resumo. Essa Upanishad é conhecida como Ishavasya ou Isha, porque esta é a palavra que dá início ao texto. Ela pertence ao Yajurveda, que é dividido em duas partes, o Sukla Yajur e o Krishna Yajur. A Ishavasya, ou Ishavasya, está no Sukla Yajurveda. Por isso, seus mantras iniciais são os mesmos eu não sei pronunciar, tá? Ranyaka Upanishad, que também pertence a esse Veda. A Ishavasya, ou Ishavasya, possui 18 mantras, dos quais o primeiro, bastante citado pelos mestres, é muito importante por explicar a natureza do Criador e da criação. No entanto, a maioria dos outros mantras dessa Upanishad é de difícil entendimento, pois trata de rituais e upasanas, que são meditações específicas em Saguna Brahman, que é Ishvara. A Upanishad menciona que existem dois estilos de vida. O primeiro, no qual a pessoa se casa, trabalha e vive na sociedade, lidando com todas as exigências que essa lhe impõe. O outro, também conhecido como uma vida de renúncia, ou sannyasa, em que a pessoa abandona as relações familiares e sociais e vive a estudar e meditar. Então, essa Upanishad, ela vai mostrar para a gente quais são os dois caminhos que a gente pode buscar do conhecimento, tá? O caminho de um homem de família, uma mulher de família, né? Aquele que se propõe, se dispõe a estudar, sendo mantenedor de uma família, ou seja, vivendo uma rotina social, ou através da renúncia, né? Ou sannyasa, que eles chamam, e que são os monges. Então, os swamis, os monges que se dedicam exclusivamente para as escrituras, são renunciantes, em sua maioria, tá? Mas existem também os professores, os yogacharyas, os brahmacharyas, que conhecem as escrituras, que têm acesso, que se tornam professores qualificados, porém que mantêm sua vida social
intacta, né? Então, continuam cumprindo com suas obrigações sociais e familiares, ok? Então, os Vedas desejam que a pessoa seja Karma Yogi. Então, o que é Karma Yoga, gente? O Karma Yoga é o caminho da ação correta. Então, os Vedas, eles vêm nos ensinar que caminho é esse da ação correta, tá? Que é o caminho da atenção plena, o caminho do eterno presente, da percepção do presente, da vigilância, onde nós estamos atentos para seguir o Dharma, ou Dharma, tá? O Dharma, ele é dividido aqui, né, em várias partes, mas aqui diz o seguinte: seja o Samanya Dharma, que são os valores como a verdade, a não violência, comuns a todos, seja o Vishesha Dharma, que são as obrigações pessoais de cada um com relação aos outros. Os Vedas desejam que a vida de cada pessoa não seja centrada somente da busca por segurança e prazer. Então, nós vimos, para quem fez o estudo da essência da iluminação, né? Esse estudo da essência da iluminação é baseado nessa Upanishad, né? Que começa baseado nessa Upanishad, que fala sobre a não violência. Então, no estudo que a gente vê da essência, fala sobre isso também. Qual que é esse princípio, né, da não violência? É o princípio universal. Nenhum de nós tem o direito de manifestar qualquer atitude de violência quando nós estamos conscientes de que somos todos um, de que somos todos Brahman, né? Então, esse é o valor fundamental. O valor, a pedra fundamental é a não violência, da busca dos Vedas, né? Do Vedanta em si. Então, esses valores giram em torno da não violência, ok? E o Vishesha Dharma também é considerado como Dharma situacional. O Vishesha é aquele que faz com que o tempo todo nós estejamos interpretando o que o campo está nos trazendo de desafio, né? Então, por exemplo, no papel de mãe, quando o meu filho está fazendo uma pirraça, ou quando eu sei que o meu filho está mentindo para mim, ou quando eu sei que o meu filho está fazendo uma escolha incorreta, né? Uma escolha que vai levá-lo a uma enrascada, né? Eu preciso tomar uma ação. Então, essa ação que eu tomo o tempo todo, as tomadas de decisão, as pequenas tomadas de decisão, são chamadas de Vishesha Dharma. Eu estar o tempo todo conectada com a minha obrigação de servir ao Dharma, né, que é a ação correta, e com as minhas pequenas atitudes. Então, por exemplo, nós temos aí um momento emblemático, né, nacional, que é o momento das eleições. E aí, dentro desse contexto eleitoral, político, cada um se encontra num determinado contexto, determinado cenário, onde, de acordo com as suas discriminações, um candidato é mais especial que o outro, é mais competente, é mais capaz, né? Então, quando a gente vai exercer, por exemplo, nossa obrigação, né, como cidadão, nós estamos cumprindo com o Vishesha Dharma, que é o Dharma situacional, tá? Então, o que está sendo dito aqui? Que o tempo todo nós estamos tendo a oportunidade de manifestar a nossa busca pela paz, por plenitude, por completude. E essa busca tem a ver com a nossa capacidade de tomar a ação correta, tá? Então, essa Upanishad vem falar sobre isso para a gente.
Então, o tempo todo, nós tomamos essa ação fazendo o quê? Olhando para além de segurança e prazer. Por quê? Quando a nossa vida está centrada na busca por segurança e por prazer, nós nos tornamos naturalmente mais corruptíveis, né? Então, imagine que as pessoas que estão pautadas, que estão vinculadas exclusivamente a prazer e segurança, elas têm uma tendência natural de flexibilizar todos os outros valores, né? Todos os valores fundamentais para ser mantida na segurança e no prazer, né? E segurança e prazer são buscas derivadas dos nossos sentidos extrovertidos. Então, para que a gente tenha essa percepção e eleja o prazer como busca de vida, nós necessariamente precisamos estar com os nossos 5 sentidos totalmente extrovertidos, né? Buscando sabores, buscando sensações, buscando todo tipo de experiência, né? Sensorial. E essas experiências sensoriais vão nos remeter naturalmente a esse ciclo, né, de busca eterna pelo prazer. E essa é uma busca infundada, segundo os Vedas, tá? Então, segundo o próprio Vedanta. Então, nós estamos aqui não pela casa, pelo carro, pelo apartamento, pela diversão, pela balada. Nós estamos aqui para justamente desvendar que não é sobre isso. E que esse processo requer disciplina e renúncia. Então, o renunciante, né, aqui ele fala um pouquinho antes que o renunciante é o sannyasa, né? Que a renúncia, o sannyasa, é aquela escolha pelo conhecimento que faz com que o renunciante viva exclusivamente daquela busca, né? Do estudo, do conhecimento. Porém, nós que não somos renunciantes, nós que já fizemos uma outra escolha, nós também podemos viver uma renúncia. Viver a renúncia justamente desses sentidos extrovertidos, né? A renúncia do prazer, a renúncia da segurança. Então, as nossas renúncias são diferentes das renúncias de um sannyasi, né? Mas, ainda assim, nós somos, do nosso modo, renunciantes, porque quando a gente consegue entender que prazer e segurança não é uma busca frutífera, né? E a gente entende o Vishesha Dharma, a gente entende o estar presente, o estado de presença, né? A gente passa a renunciar às aos nossos gostos, né? Para que a gente se trabalhe e entenda qual é a ação correta, independente dos nossos gostos ou aversões. Ok até aqui? Alguém quer trazer alguma pergunta? Ou algum complemento? Não? Então seguimos. Último parágrafo da página 37, para quem está acompanhando. Os 2 primeiros mantras contêm o ensinamento de toda a Upanishad. Os mantras 4 a 8 ensinam sobre a natureza do eu. Os outros, de 9 a 18, falam sobre karma, rituais e upasanas, meditações. Os últimos, de 15 a 18, ensinam uma oração para a hora da morte, de forma que as pessoas que dedicaram suas vidas a rituais e meditações possam ter uma vida melhor depois dessa. Na visão dos Vedas, mesmo alcançando um mundo melhor depois da vida da Terra, a pessoa retornará e nascerá novamente como humano, pois é aqui que se pode alcançar autoconhecimento e a consequente liberação final da constante sensação de limitação e carência. Então,
voltando a falar um pouquinho sobre a meta, né? A meta final do Vedanta, que a gente falou já nos encontros passados, a ideia é que com a busca correta, né, pelo conhecimento, tomando as ações corretas e seguindo essa trilha, né, do conhecimento, nós possamos entrar no processo de liberação, com vistas à liberação final. O que é essa liberação final? Ela também é chamada de moksha, tá? E é a liberação dessa necessidade de manifestação do Jiva, que é a entidade experienciadora. Então, nós fazemos parte de uma entidade experienciadora chamada Jiva. Esse Jiva está, nesse momento aqui, nessa vida terrena, carregando essa vestimenta, né, essa aparência que nós todos estamos aparecendo aqui uns para os outros. Né? A minha tem o nome de Thaís, se intitula Thaís. Mas o meu Jiva está além da Thaís, ele é uma entidade experienciadora que vem a vidas, né, encarnando e buscando esse autoconhecimento. Então, o Vedanta diz que quando esse autoconhecimento é finalmente desvendado, o que acontece? A gente se libera da necessidade de virmos como seres humanos sendo manifestados, né, para o processo da busca, ok? Então, é esse o sentido que está por trás do Vedanta. Quem entende isso, né, tem pessoas que entendem e tomam um susto, falam, não, mas eu até gosto de ser humano, né? Até gosto dessa experiência de colecionar vidas e vidas e vidas. E tem gente que fala, nossa, graças a Deus, eu quero logo me liberar, quando que moksha vem mesmo? Essa semana que vem, quando é que eu vou alcançar esse tal de moksha, né? Então, a iluminação, que também é chamada de moksha, um outro nome, é justamente essa liberação dessa obrigatoriedade de estarmos aqui encarnados e manifestados. Tá claro para vocês? Faz sentido para quem está começando agora? Faz sentido isso para vocês? Ok. O Matheus botou um joinha, né? Faz sentido. Então tá bom, Matheus. Isso é ótimo. Porque quando não faz sentido, a gente entra em choque, né, com o conhecimento. Porém, como a gente já está habituado aqui, acho que essa é a quarta turma que a gente está vendo de grupo de estudos, né? Talvez seja a quinta. As pessoas que chegam aqui já estão, de alguma maneira, assimiladas com essa verdade, afinizadas com essa verdade, né? Então, a gente pode seguir tranquilo que não vai ser nenhuma notícia bombástica que vai surgir aqui nas próximas páginas, ok? Bom, então aqui, página 39, ele começa com a oração, que é a oração que a gente sempre encerra aqui o nosso encontro, que é o Purnamada. Então, de alguma maneira, acho que uma parte de vocês já ouviu essa oração, tá? E aqui tem a tradução dessa oração. Então, a oração é Om Purnamada Purnamidam Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishate Om Shanti Shanti Shanti. A tradução dessa oração é Om, aquilo é completo, isso é completo. Do completo nasce o completo. Tirando o completo do completo, sobra somente o completo. Om, paz, paz, paz. Então, tudo que está manifestado aqui nesse universo, né, realidade aparente, é na realidade completo. Então, eu sou completo, você é completo, ele é completo, nós somos completos, né? E se a gente tirar o completo do completo, ele vai continuar completo.
Então, o que é tirar o complexo, né? É trazer a ignorância e nos esquecermos dessa completude que somos, que é exatamente o que acontece com nós, seres humanos, né? Então, nós somos colocados, inseridos num cenário, numa realidade aparente, que vem trazendo para a gente ideias que são antagônicas a essas aqui. São ideias de incompletude, né? Sensações de incompletude, crenças de incompletude, que faz com que nós passemos grande parte da nossa vida buscando a completude fora de nós, né? E essa é a maior ignorância que pode haver na humanidade e que nos aparta de todo o resto do conhecimento, né? Porque uma vez que a gente não sabe que a gente é o ser, que nós já somos completos, nós temos então uma tendência de passar uma vida toda em busca dessa completude, fora de nós, ok? Então, todas as vezes que vocês ouvirem Purnamada agora, vocês já vão lembrar. É sobre isso, é só para nos lembrar que somos completos, esse mantra, ok? Então, aqui, na sequência, temos página 40 e começamos, então, a Upanishad. Né? O que ela vem trazer? Número 1. Tudo aquilo que se move na Terra deve ser permeado pelo Senhor, Ishvara. Com essa renúncia, proteja a si mesmo. Não deseje a riqueza de quem quer que seja. Tudo que se move na Terra deve ser permeado pelo Senhor Ishvara. Ishvara, para quem está vendo pela primeira vez essa palavra, é o Criador. Tá? Então, Ishvara é a entidade criadora, aquela que faz com que essa realidade aparente que está aqui posta para gente esteja manifestada. Ele que cria toda essa realidade aparente, ok? Então, tudo que está aqui posto deve ser permeado pelo Senhor Ishvara. E o que significa ser permeado pelo Senhor Ishvara? A gente conseguir reconhecer que é tudo obra do Criador, né? Então, uma vez que a gente consegue trazer essa verdade, o que pode acontecer? Qual que é a tendência? Uma vez que a gente consegue, de fato, reconhecer essa verdade, o que acontece na nossa vida? Quem se arrisca a me falar? Quando a gente resolve dar crédito a Ishvara por tudo que se move na Terra, qual é a tendência? O que essa frase está querendo nos dizer? Qual é a contribuição dessa frase para o nosso autoconhecimento? Porque é isso aqui que esse livrinho está prometendo, né? As Upanishads e o autoconhecimento. Então, aqui, como que a gente faz proveito, toma proveito dessa frase? Tudo isso que se move na Terra deve ser permeado pelo Senhor Ishvara. Por quê? Pedir ajuda para os universitários, para quem já viu. Ah, Matheus, vamos lá, Eu Matheus. tenho um palpite, né? Pois, Se tudo é ele, então tudo é permeado por ele e tudo deve ser permeado por ele. Seria o meu palpite. e o que significa isso para a nossa vida, para o cotidiano? Qual que é o seu palpite? O que muda na minha vida quando eu, de fato, reconheço, né, que é tudo o Senhor Ishvara? A gente deixa de sofrer algumas, né, frustrações da vida e ficar se lamentando com coisas que já aconteceram e não ficar pensando em cenários que poderiam ter sido, sendo que é o que é. Bom, perfeito. É um caminho. E a Paty, o que nos diz, Paty? Quando ele diz isso, é que tudo é dele. Tá com eco, acho que é o Cris que tá com eco aqui.
Peraí. Deve estar perto do Cris. Tá fechado o seu áudio, Cris? Vamos tentar de novo, Paty. Ele disse que tudo é dele. Tudo é de Ishvara. Aham, Então, não invejar nada do outro, porque não é do outro, é dele. aham. Também. É um caminho também. Eu adoro as Upanishads porque tem 1001 interpretações que cabem aqui, né, gente? E cada uma pode trazer sua contribuição e tudo é matéria, né? Para a gente colocar aqui. E você, Mames, o que me diz? Qual que é o seu palpite? Meu palpite é o seguinte, como nós não temos o controle de nada, então que possamos não desejar aquilo do outro, porque nós não temos o controle, não somos nós que fazemos. Isso. E aí é muito bonito, né? Que ele diz o seguinte aqui, ó. Com esta renúncia, proteja a si mesmo. Porque quando eu renuncio à necessidade de autoria, eu me protejo a mim mesma de toda a frustração, de toda a decepção, de toda a expectativa. E eu passo a, naturalmente, viver de forma fluida, né? E aí não deseja a riqueza de quem quer que seja, porque a riqueza, na verdade, não é de ninguém, nem sua. E se você desejar, ela também não vai ser sua, né? E se você se apropriar dela, ainda assim ela não vai ser sua, ela vai ser de Ishvara. Então, isso é o convite, né? Ele já começa com o convite de renúncia da nossa autoria, dessa necessidade de sermos fazedores de ação, de assinarmos as nossas ações, né? De botarmos o nosso nome em algo que não nos pertence, porque até mesmo o ar que entra nos nossos pulmões, o movimento peristáltico, né, do nossa digestão não é nossa. A gente não tem controle, a gente não é autor das batidas do nosso coração, do nosso sistema digestivo, do nosso sistema respiratório. Nada é nosso, é tudo de Ishvara. E assim que ele deseja, ele nos tira, né? Então, ele interrompe a nossa jornada a hora que ele bem entende. Então, nada é nosso. Nós estamos apenas desfrutando de um cenário que ele está concedendo para a gente desfrutar, né? Então, quando a gente, de fato, consegue assimilar, a gente renuncia à autoria. Tá? E essa renúncia da autoria, gente, é libertadora. A gente deixa de se preocupar, de se mover para o futuro, né? De trazer aquela carga emocional, mental da vida de uma maneira geral. Então, assim como eu falei ali na página anterior, a renúncia, ela é possível por todos nós, independente de sermos sannyasis ou homens e mulheres de família. O tempo todo nós estamos tendo oportunidade de renunciar a essas ideias do nosso ego, da nossa mente, que faz com que a gente, erroneamente, se coloque acima de Ishvara, né? Se coloque como autor, como fazedor de ação, ok? Então, esse é o propósito aqui dessa primeira parte, desse número 1. Deixa eu ver se alguém comentou algo aqui. O Alan colocou que aqui ele interpreta como sendo o uno, não sofrer nem precisar de alegria. Também, isso tem a ver com as emoções, né? Que são riquezas, que são... porque muitas vezes o processo da inveja,
da cobiça, ela não está vinculada necessariamente a um objeto físico, né? Mas sim a um estado. Então, tem gente que quer ser tão alegre, tão feliz quanto fulano. E entra nesse processo de comparação, né? De competição. Isso tudo é uma grande bobagem, porque é tudo Ishvara. E o item 2, somente fazendo com a atitude de Karma Yoga as ações que devem ser feitas, aqui deve-se desejar viver 100 anos. Para um ser humano como você, não há outro método além deste, em que não se é afetado pela ação. Então, fazendo a ação correta, que é a Karma Yoga, né? As ações que devem ser feitas, aqui deve-se desejar viver 100 anos. Então, por que ele está dizendo isso? Quanto mais tempo a gente tem, desejar viver 100 anos, significa eu ter tempo para agir mais corretamente possível, quantas vezes mais possível seja, sabe? E que às vezes a gente entra num lugar de querer abreviar o sofrimento. Não, ixi, né? Meu avô era dessas pessoas. Assim, ele ficou, acho que por 10 anos falando que aquele era o último ano que ele ia viver. Não, eu quero que Deus me leve logo, porque não dá, essa vida não dá. E aí ele ficou uma década falando sobre isso. Desse ano não passa, hein? Ele estabelecia um limite, assim, sabe? E porque para ele já estava demais, né? Mas a atitude do Karma Yogi é a atitude de agradecer a cada oportunidade e desejar que o tempo vivido aqui seja suficiente para a gente plantar mais e mais e mais sementes possíveis, né? Que são as atitudes corretas, o Dharma, né? Atitudes dármicas que vão se converter naturalmente em sementes de karma, de bom karma, né? Que é chamado de Punya Karma. Então, Punya Karma é o karma positivo, que vai se converter numa vida melhor. Então, aqui como esse Upanishad está dizendo, né? Então, vamos plantar, porque já que a gente é matriz infinita, o que a gente está plantando agora não vai ser só para agora, né? A única coisa que fica, que é enterrado junto com a gente, são os nossos bens materiais. Mas tudo aquilo que a gente está colocando de vibração, de frequência, de ação, vai se desdobrar para as nossas próximas vidas. Então, a nossa meta é, pelo menos, plantar algumas sementes, que a gente tem até uma lenda, né, da semente de tâmara, porque, não sei se vocês sabem, mas uma tâmara, ela leva mais de 100 anos para crescer uma árvore de tâmara e dar frutos. Então, os plantadores de semente de tâmara são aqueles que plantam sabendo ou não se preocupando em desfrutar. E é assim que a gente tem que ser com as nossas ações, né? Nós temos que ser plantadores de tâmara, semeadores de sementes de tâmara. Não importa quem é que vai desfrutar a tâmara, que pode ser até nós mesmos, que vão voltar em outra forma para desfrutar da tâmara, né? Mas a gente planta, a gente não se esmorece, né? Dessa motivação de plantar a tâmara, mesmo sabendo que não vamos saborear da tâmara. E essa é a diferença entre alguém que está vinculado aos prazeres, né, a segurança e prazer, e alguém que está de verdade buscando o conhecimento. Porque quem está preocupado com prazer e segurança não vai plantar tâmara, vai plantar banana, que, sei lá, em quantos meses enche o cacho, né? Enche o bucho, alimenta, tem banana o ano inteiro. Dá para fazer verde mesmo, frita, né? Dá para fazer de qualquer jeito. Banana é uma beleza, agora tâmara, ninguém quer plantar não. Quer colher tudo hoje, né? Para amanhã, de hoje para amanhã, de preferência. Então,
é sobre isso, tá? Esse Upanishad está falando sobre essa nossa capacidade de manifestar a ação correta, desvinculados dessa autoria e do resultado da ação. Isso é essência de Karma Yoga, ok? Alguém quer trazer alguma coisinha? Manifestar, dúvida, complementar? Porque a gente já chegou então no nosso tempo, né, de hoje, e então a gente vai dar continuidade para a leitura na semana que vem. Então, Cid, a palavra é sua. Boa noite. Boa noite. Bom, fazer um parêntese aqui, uma breve introdução, que é o seguinte. Estou nessa jornada aí há um tempo, né, tal, da Ayahuasca e tudo mais. Desde março, mais ou menos, comecei a estudar o Vedanta do meu jeito aqui, assisti algumas aulas no curso, e aí depois fui, né, vi Bhagavad Gita, tenho assistido muitas palestras do Swami Sarvapriyananda, que é lá de Nova York, ele é maravilhoso. Uhum. E, enfim, entendendo umas coisas, muitas dúvidas, né, como sempre. Mas, bom, e aí na minha história pessoal, que a Thaís conhece, alguns de vocês, com essa coisa da jornada da Ayahuasca, Iboga e tal, me livrei de um vício que eu tinha pesado, né? Tudo isso para dizer que eu era totalmente norteado pelo prazer, né? Assim, a coisa do vício é isso, né? Você coloca toda a sua expectativa numa substância externa e tal. E, bom, me livrei disso, aleluia, saravá. E estou muito feliz, minha vida está muito mais leve. Agora, é um negócio... E aí, claro, né, entrei, estou meditando todo dia, estudando Vedanta. A experiência que eu tive foi a seguinte: nos primeiros meses, logo depois ali da Iboga, eu fiquei assim, eu vivi 1 mês e meio, 2 meses, uma vida praticamente monástica, o que para mim foi uma novidade tanto. E aí eu percebi claramente quer dizer, que na medida em que eu abri mão realmente dos prazeres, né, sensoriais, cara, poucas vezes eu fui tão feliz, sabe? Eu estava vivendo assim para o espírito. Agora, aí a vida segue, né? A vida segue. E eu tenho uma coisa em mim, você mesmo já falou, Thaís, né? É uma coisa muito passional, né? Muito rajásica. Eu sou da ação e tal. Então, só lançando coisas aqui, né? Quando você falou da renúncia, do prazer e da segurança, do prazer eu tive a oportunidade de perceber e tenho praticado, né? Eu estou bem mais desapegado dos prazeres sensoriais e percebendo que isso de fato traz muito alívio, né? Para a vida, para tudo, enfim, você se volta mais para dentro, menos para fora e fica mais tranquilo, mais calmo, né? Mais pleno. A questão do desapego, da renúncia, da segurança é que é uma questão para mim. Eu entendo a teoria, só que veja bem, na minha vida, eu saí de casa com 17 anos e vim para São Paulo, trabalho muito desde então, né? Trabalho há 23 anos na mesma empresa, no trabalho que eu gosto, trabalho com literatura, com poesia e tal. Eu quero dizer, a minha segurança material sempre foi conquistada há muito trabalho, até hoje, né? Hoje em dia eu tenho uma filha que depende de mim, minha mãe e meu pai dependem de mim. Então, assim, hoje em dia, e vendo, né, estudando os conteúdos aqui mesmo você falando, eu realmente queria me desapegar disso, mas eu não vejo, como me desapegar. Assim, eu adoro meu trabalho, só que ao mesmo tempo 23 anos, você entende? E com os pepinos de qualquer trabalho. O que eu tenho sentido, basicamente, se eu consigo explicar, é uma vontade de nortear a minha vida menos por essa preocupação material, né? Não só por mim, mas tem pessoas que dependem de mim também, e seguir mais meu coração, né? Às vezes eu tenho vontade de mudar completamente de rumo. Por outro lado, quem é que você entende? Essa fé de que né? Enfim, Brahma vai prover, de que tudo, o fluxo vai, isso para mim é uma grande dificuldade, porque nada veio fácil, e ainda essa questão da autoria, né? Eu trabalho com literatura, eu sou tradutor, né? Eu ralo muito para fazer meus negocinhos, botar meu nome lá, entendeu? Então, essa ideia de não pensar, porque a questão digamos, da previdência, né, de prever ou se precaver pelo seu próprio futuro, esse passo, para mim, eu ainda não consigo,
entendeu? Eu tenho uma grande dificuldade em comprar essa ideia na prática da minha vida, né? Assim, como é que eu faço isso? Não é fácil, né? Por outro lado, já tive, em todo esse processo da minha vida, muitas coisas aconteceram, eu sempre senti isso, né? Assim, muitas coisas boas aconteceram por ser uma coisa verdadeira para mim, por ser uma coisa, né? Essa coisa da literatura, da poesia, muitas coisas aconteceram simplesmente porque eu estava indo, né? Mas a grana é mais complicado. Só para Sim. expor um pouco, se você puder falar. Todos nós temos os nossas resistências, né? Os nossos pontos mais nevrálgicos desse processo de desconstrução dessas crenças todas, né? Então, aí você já trouxe na sua construção, né, uma crença que está arraigada claramente dentro dessa sua tradução da experiência, né? Que é a crença de que para você ter algo você precisa trabalhar duro, porque foi assim que aconteceu contigo, né? Então essa foi uma verdade assimilada para você e isso acaba sendo um apego, mas você não precisa necessariamente renunciar a tudo de uma vez, né? Lançar mão, se lançar ao destino, até porque a ação correta também tem a ver com o Vishecha Dharma, então o Dharma situacional. O que você está me dizendo? Que nos seus papéis de filho, de pai, né, de provedor, você se sente ainda nessa necessidade de honrar, honrar as obrigações que estão vinculadas a esses papéis, e isso é Vishecha Dharma, tá? Não existe nada de errado com isso. A questão é você entender que o controle, ele não quer, a segurança, né? Essa questão da segurança, ela tem muito menos a ver com tudo que você já fez e tem muito mais a ver com tudo que Ishvara permitiu que fosse feito, sabe? E Ishvara permitiu que fosse feito algo por conta de um propósito, de uma missão, de uma verdade que você manifesta em essência. Isso faz parte do seu Purusha, né? Da sua essência, da sua alma. Então, você trabalha com a alma, você trabalha numa entrega, né? E isso é uma virtude. Então, você é remunerado por conta dessa entrega e você vê sentido nisso. No entanto, nesse momento você já está chegando num lugar de cansaço, né? Natural, 23 anos e tal. Então, é um processo que você vai se conectando e percebendo as sincronicidades, a forma como que o campo vai se apresentando para você e percebendo que se for do desejo de Ishvara, você pode fazer mudanças extraordinárias e totalmente inesperadas, inusitadas e que vão dar certo também, tanto quanto deram até aqui ou até mais. Mas que isso tem que ter um sentido por trás, tem que ter um propósito. E esse propósito tem que ser dármico, né? Porque, tem jeito de ganhar dinheiro sem ser dármico? Tem. Só que, pra gente, a essa altura do campeonato, isso não é mais uma opção, né? Então, essa percepção do Dharma, ela vem em forma de alegria, de contentamento, né? Então, pode ser que amanhã você acorde com uma nova ideia mirabolante aí, extraordinária, que você queira universalizar e acredite nessa energia de troca, né, que vai acontecer a ponto de você conseguir continuar provendo, continuar cumprindo com os seus papéis. Mas isso tudo é um processo que nem sempre é rápido, né, de promover. Eu digo porque eu também já me deparei com N crenças limitantes vinculadas à escassez e também coisas que vieram arraigadas e a gente sabe que sabe aquela história confia lá, mas deixa meu cabelo amarrado, né?
Tem uma passagem que fala isso, né? Enfim, uma frase. Então, a gente confia até a página 2, né? A gente confia desconfiando. Mas isso é matéria da nossa mente. Isso faz parte. Então, não tente lutar contra isso, sabe? Ao invés de você empreender esforços para lutar contra isso, empreenda esforços para caminhar no conhecimento. Porque o conhecimento vai naturalmente afrouxando esse emaranhado, sabe, dessas crenças e permitindo com que você faça outras contemplações, assimile outras verdades, de modo que essas verdades que estão te colocando nesse lugar de proteção, né, de busca pela segurança, vão se tornando mais fracas, mais enfraquecidas, sabe? Porque isso tem a ver com um conjunto de uma programação, né? Que é também chamada de sanskara, e que se reverte em vasanas, né? Que são programações que a gente vai repetindo. Então, são seus vasanas. Acolha-os, sabe? Se acolha da maneira que está hoje configurado. E só continua buscando o conhecimento, porque ele mesmo vai desarmar esse processo, sabe? Quanto mais... Porque quando a gente está querendo imprimir uma nova configuração, a gente está insistindo na ideia de que somos fazedores de ação ou autores desse processo, né? E na realidade é tudo Ishvara. Isso também faz parte da pegadinha de Ishvara para você, né? Faz parte do seu tabuleiro aí, do seu jogo. E então entenda que essa casinha aí do seu jogo existe e que uma hora sua pedrinha vai passar a casinha, né? Enquanto isso, você vai jogando, só vai jogando o jogo, né? E sabendo que, de fato, é uma ilusão essa questão. Porém, você se dá o direito de manifestar isso quantas vezes for necessárias até que você assimile essa outra coisa, essa verdade, né? Sem anseios. Acho que é o caminho. É o caminho que eu tenho buscado. Sim, sim. Joia, obrigado. Fica por aqui, apareça aqui das quartas-feiras, continue sua sadhana, né, seu exercício de busca, que é natural esse processo. Tá joia. Obrigado, Thaís. Mais alguém? Bom, queridos, então eu quero manifestar minha gratidão pela companhia mais uma vez, mais essa quarta-feira, e a gente vai encerrando com o mantra que agora vocês sabem a tradução, Purnamada. Vamos juntos. Om Purnamada Purnamidam Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Namastê. Reverencio todos vocês, agradeço mais uma vez. E a gente se vê, então, na próxima terça-feira.